eu acho que tem um componente fantasioso muito grande no imaginário do que é uma universidade. Perfeito. Eu lembro quando, assim, eu era criança, meu pai é professor universitário desde que eu nasci. Então, eu tinha uma noção, mas eu achava muito assim, eu passava pelo prédio da UERJ, eu tinha esse sonho, eu ficava olhando assim, um dia eu vou estudar aí. Meu pai dava aula na Gama Filho, eu vivia na Gama Filho, mas eu não entendia bem o que era uma universidade, até que eu estudei lá. Por mais que, você vê, eu tinha um convívio, eu estava sempre na faculdade, eu ia para a faculdade com meu pai direto, era aquela filha chata que gostava de ir atrás do pai, porque eu gostava muito do ambiente de faculdade, eu gostava daquela... Porque parecia quase um shopping, né? Tanta gente para cima e para baixo, uma coisa assim, uma agitação, um monte de barulho. É um pouco caótico, porque você não sabe o que está acontecendo. É um pouco caótico. Isso era bem longe da minha vida, que eu morava no Jabu, né? Sempre morei no Jabu. E aí era bem calminho, então assim, eu gostava de ir para a faculdade, ver aquela gente toda, aquela coisa toda. Então eu gostava muito de ir para a faculdade, eu assistia aula de tudo, mas eu não entendia nada. Mas quando você está na faculdade, realmente eu vejo assim, ainda mais quando a gente dá aula, você vê muito assim, a mentalidade do teu aluno no começo, a mentalidade do teu aluno no final. Nossa, como a faculdade é transformadora e como existe realmente assim, uns mitos e umas fantasias sobre a faculdade. Eu acho que os últimos anos, principalmente, toda essa questão de negacionismo e assim umas teorias negacionistas e obscurantistas trouxeram mais ainda outras fantasias sobre a vida acadêmica. O que acontece lá? Por que eles são os donos da verdade? Por que eles têm razão e eu não? Né? E começou uma competição do tipo... E hoje mesmo eu estava assistindo um senador falando, né? Uma fala maravilhosa do tipo assim, por que a ciência é a única que vai ser detentora da verdade e da razão? Né? Quem disse que a ciência tem razão? Né? Enfim, e aí você fala esse tipo, um cara que inclusive parece que é formado em Direito, que me entristeceu muito. Teus amigos aí, teus amigos. Um colega, né? Enfim, Bela, muito triste. Muito você já difícil. quer aproveitar esse gancho, então, para a gente debater o que é ciência, ou você prefere que a gente comece falando um pouco sobre sua vida no Canadá, e aí depois a gente entra nesse assunto da ciência? Não, podemos pegar o gancho. Acho que já estamos aqui mesmo, né, falando de universidade. Vamos pegar esse gancho aí do que é ciência. Eu concordo totalmente com o que a Ana acabou de dizer. Eu acho realmente que as pessoas têm uma visão muito deturpada mesmo, distorcida do que é a universidade, muitas vezes por não ter tido a oportunidade de viver aquele ambiente. É um lugar muito diverso de ideias, é um lugar transformador, realmente, de fato. A gente realmente entra ali de um jeito, a gente sai completamente diferente, e é uma maturidade, é um respeito à diversidade. São tantos temas que a gente é apresentado em 4 anos, 5 anos, dependendo de qual é o curso, e você realmente sai dali transformado, assim. E não só isso, né? O que essa universidade está devolvendo, né, como formado, né, como formando, né, para a sociedade. São várias formas que a universidade tem de conseguir transformar um pouco o seu redor, né? E é uma pena que as pessoas não tenham sempre acesso a isso, né? Ser contra a universidade, eu acho que é só para lembrar, né? É ser contra a educação, é ser contra a saúde pública, é ser contra a ciência. Então, assim, não tem o menor sentido a gente ser contra a universidade, gente. Realmente não faz sentido algum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, quer continuar? Então continua. Não, pode falar. Vou fazer uma pergunta aqui. Você, como cientista, e você, muito mais tempo na bancada do que eu, tu tem essa certeza toda de tudo, assim que eles acham que o cientista acha que tem? Eu não sei que certeza é essa que eles falam que a gente tem, gente, que eu não sei. Olha, cientista... assim, pessoas que vivem a ciência como eu vivo, como o Luiz já viveu muito esse dia a dia, nós somos as pessoas mais abertas a não termos certeza, porque a gente precisa não ter certeza das coisas, para a gente poder estar aberto ao descobrimento, estar aberto à quebra de paradigmas, à quebra de conceitos. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para testar coisas, a gente está aqui para testar hipóteses que a gente está vendo, que, né? Eu até pensei quando você trouxe essa questão da ciência, o que é ciência, eu falei, nossa, não tem como a gente comentar sobre isso sem falar de método científico, né? As pessoas não sabem o que é ciência. Então, uma coisa bem simples, assim, para trazer para a galera do canal, né? Para os seguidores aqui,
Ciência, quando a gente para pensar, é um fluxo de atividades, assim como qualquer trabalho, né? A gente tem um fluxo de atividades. A diferença é que esse fluxo de atividades ajuda a gente a entender os fenômenos ao nosso redor e ajuda a gente também a desenvolver novas ferramentas que sejam úteis para a gente. Então, ajuda a gente tanto a entender fenômenos astronômicos, fenômenos biológicos, fenômenos físicos, ajuda a gente a desenvolver ferramentas que nos ajudam no diagnóstico, no tratamento, no desenvolvimento de remédio, no desenvolvimento de vacina, o desenvolvimento dessa câmera que está nos filmando nesse momento. Então, ciência está em tudo, né, do que a gente está vivendo, e ela se passa por algumas etapas. Então, assim, primeira coisa que a gente vê num processo de método científico, né, primeiro é observar ao nosso redor, olhar ao nosso redor. E a partir dessa observação, fazer uma pergunta, se questionar. Por que será que isso acontece? Né? Então, uma vez que a gente faça essa pergunta, a gente estabelece uma hipótese. Talvez isso aconteça por isso. Né? Essa deve ser a razão do porquê isso acontece. Só que não basta essa hipótese, você precisa testar para ver se a sua hipótese está certa. Então, para isso, você vai lá e faz um experimento. Então, você testa a hipótese, vai lá, testa, vê se aquilo que você pensou realmente acontece. Se acontece, ótimo, você confirmou a hipótese. Se não acontece, você recusou a hipótese. Então, você reformula a hipótese de novo, tenta pensar no que aconteceu. Uma vez que você, né, faça esse experimento, você analisa os dados, você analisa, você vê o que você encontrou ali de resultado. E depois que você analisa, você chega numa conclusão. Você acertou aquela hipótese, você errou aquela hipótese. E isso tudo vale, isso tudo é conhecimento. Quando a gente acerta e quando a gente erra, tudo isso é conhecimento. Mas exatamente pelo fato da gente criar tantas hipóteses, Luiz Otávio, você já sabe o que eu estou dizendo, e a gente errar nas hipóteses que a gente cria, a gente quase sempre erra, gente. A gente quase sempre erra. É muito difícil. Quando a gente fala que é alguma coisa, é porque a gente sabe que a gente tem muito não para poder falar que sim, alguma coisa. Tem muito não para falar que sim. Então, assim, exatamente, se for pensando nisso, né? Se eu ficar presa numa certeza, se eu ficar presa numa ideia, não, eu acho que é isso, não, é isso com certeza, e eu for confrontada com os meus resultados depois de um teste, e o resultado falar para mim, não é, né? Depois lá eu for ver meus resultados e ele falar, não é isso. E eu vou falar, ué, como assim não é? Né? Então eu não posso ter essa postura, eu tenho que ter a postura de aceitar, né? Os resultados do meu teste foram esses. Então, tudo bem. Então, se foram esses, realmente eu não tinha acertado na minha hipótese, então o que será que deve ser? E você cria outras hipóteses e assim se faz a ciência. Então, assim, eu acho que os indivíduos, aqueles que fazem ciência de qualidade, os indivíduos que menos têm certeza sobre as coisas são os cientistas, né? A diferença é que a gente erra menos quando a gente está falando as coisas. Eu acho que é aí que mora a questão. Não é que a gente saiba tudo, mas o que a gente está falando, o que a gente está tentando passar de informação é o menos impreciso possível. Né? Foram coisas que foram testadas, foram coisas que foram avaliadas. A gente não passa uma informação técnica sem que a gente tenha avaliado aquilo antes. Então, a chance daquilo ser uma coisa muito imprecisa é muito menor, porque a gente tem bastante teste por trás, a gente tem bastante análise por trás. Então, é isso, a gente não tem certeza das coisas, mas a gente tem, sim, uma chance daquilo tá menos errado, né? Aquela opinião tá menos errada. E quando chega num livro que vai para a escola, é porque muita gente já tem certeza daquilo. Né? As pessoas têm uma visão de que quando está no livro da escola é porque um cientista descobriu no ano passado e aí no ano seguinte já está no material didático. Não, gente, para chegar no livro da escola é porque teve muita gente que pesquisou isso há muito tempo. Isso já é certo há muito tempo. E aí vem o papel do professor de trazer inovação, de estar questionando aquela informação que está no livro. Porque é uma coisa assim que eu gosto muito que você falou aqui, eu tento muito como professora de metodologia falar assim, meu aluno. Inclusive, eu quero essa visão como uma cientista da área de humanas. Social. Exato. Assim, sem dúvida, não há pesquisa. Se você não tem dúvida de nada, não tem como você pesquisar absolutamente nada em nenhuma área. Então, se você não tem uma dúvida, não tem uma inquietação, não tem uma coisa que te deixa sem dormir, ou pelo menos inquieto sobre alguma coisa, não adianta, você não tem pesquisa nenhuma para fazer aqui. Agora, se você vai fazer realmente pesquisa, você tem que ter alguma coisa que te incomoda, no mínimo. E claro, esse incômodo, esse desconforto, não basta a tua opinião, que é a hipótese. A hipótese, às vezes, ela está muito calcada na tua opinião pessoal.
Só que ciência não parte do teu pessoal, daquilo que você quer. Muitas vezes é difícil, no nosso caso, a ciência social, é difícil às vezes a gente separar a nossa opinião do que às vezes a gente quer como resposta. Então você vai para a pesquisa, eu mesmo, quando eu fui pesquisa, eu fui com uma resposta, querendo obter um resultado X, pensando, eu acho que o resultado, querendo confirmar a minha hipótese, né? E aí o orientador de fala muito para mim, Ana Cláudia, se desapega, né? Se solta disso, deixa a coisa fluir, porque você fica meio que, como você está apaixonado, às vezes, pela tua hipótese, você quer encontrar coisas para confirmar aquilo. E nem sempre vai acontecer. Mas o bonito da pesquisa não é confirmar ou negar, é todo o caminho que você faz. Eu sei que é meio clichê, mas tudo que você aprende e cresce, né, ao longo desse desenvolvimento é que é o bacana. E é isso que te torna um cientista ou não. Que Com essa certeza. pessoa que tem essa alma curiosa.